Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal, continuando a série de rankings, e nessa semana eu vou falar de uma das bandas mais importantes do rock nacional da década de 80, que é o Barão Vermelho. O Barão Vermelho é uma banda formada ali no início da década de 80, mais precisamente em 1981, segundo a história, o Guto Goff, o Cazuza, o Frejá, mais o Dé, eles se reuniram depois de um show do Queen, né? Tinha tido o show do Queen em São Paulo, em 1981, e aquele show foi um dos principais inspiradores para a formação da banda. Então a banda veio ali naquele início da década de 80, onde estava começando a acontecer uma nova, digamos assim, um novo movimento que viria a se transformar no que foi o rock nacional da década de 80. Né? Gostando ou não, foi um movimento muito importante, né? Muitos gostam, outros não gostam tanto, acham que é uma cópia de bandas de fora e acabam diminuindo essas bandas por isso. Né? Eu particularmente gosto muito. Foi muito importante na minha formação todas essas bandas da década de 80, a maioria delas. Né? Não gosto de todas, mas de uma grande parte sim. Então hoje falar do Barão Vermelho. Antes de começar, já vou deixar bem claro o seguinte, rapidamente aqui. É sempre importante lembrar que são apenas os álbuns de estúdio. Né? Não tem aqui álbum ao vivo, não tem coletânea. Tem que sempre estar explicando, porque às vezes as pessoas chegam, faltou o álbum tal, que é um álbum ao vivo, ou faltou tal álbum, que é uma coletânea ou um EP. Então, esse é o problema. Eu não vou aqui falar de bandas, de lançamentos, aliás, que não sejam álbuns de estúdio da banda. Então, coletâneas e álbuns ao vivo ficam de fora. Dito isso, também vou dizer a primeira polêmica. Qual que seria essa polêmica? Vai ficar de fora também o álbum de estúdio chamado Viva, de 2019, que é com o Rodrigo Suricato no vocal. Para mim não existe Barão Vermelho sem o Roberto Frejá. Ele é membro fundador da banda, a banda já tem mais de 40 anos, então para mim não faz sentido uma banda lançar algo sem o seu membro fundador principal. Seria a mesma coisa que um lançamento do Queen sem o Freddie Mercury, um lançamento do Motorhead sem o Leme, aqui no Brasil um lançamento de um álbum do Legião Urbana sem o Renato Russo. Então eu desconsidero esse álbum. Não estou entrando nem no mérito se é bom ou ruim, mas fica de fora. Vou falar só dos álbuns lançados com o Cazuza, né, da época do Cazuza e da época depois com o Frejá nos vocais. Então, dito isso, o pior álbum da banda, na minha opinião, é esse aqui, o Puro Êxtase, de 1998. Esse álbum aqui eu considero o mais fraco, porque ele entrou por uma sonoridade ali um pouco mais voltada, tem uns toques eletrônicos no meio ali, a banda quis modernizar o seu som, e eu acho que o tiro acabou saindo pela culatra. Não é totalmente ruim, mas eu não gosto muito desse álbum. O que salva esse álbum aqui, as músicas que salvam mesmo esse álbum aqui, que são as mais legais, é a faixa Puro Êxtase e a Por Você. Essas duas músicas são legais. Mas as outras eu acho sim que elas são irregulares, então por isso fica em último, Puro Êxtase de 98. Em seguida vem o álbum de 1996. Por que fica aqui em penúltimo lugar? Esse aqui é um álbum de versões, né? Então aqui tem músicas, lançamento de, por exemplo, Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, do Roberto Carlos, tem Perdidos na Selva, da Gangue 90, Amor Meu Grande Amor, da Ângela Rorô, enfim, Um Índio, do Caetano Veloso. É um álbum legal, é um álbum de versões, mas por ser um álbum não autoral, eu sempre costumo deixar álbuns que não são autorais bem na fase final, assim. Não que não tenham qualidade, mas não é correto um álbum autoral ser colocado tão lá no fim, como um dos melhores da banda. Até isso deporia contra a banda. Né? Então, na minha opinião, o penúltimo lugar, embora seja um álbum bom,
é esse aqui, o álbum de 1996. Na sequência vem o Rock'n Geral, de 1987. Esse aqui é um álbum legal, só que ele acabou ficando ficou meio perdido na discografia. Tem músicas boas, acabou vendendo pouco esse álbum também, na época consta que vendeu apenas 15 mil cópias, o que para a época era muito pouco mesmo. E interessante que mesmo tendo uma música que acabou entrando numa trilha sonora de uma novela da Rede Globo, Quem Me Olha Só, foi tema da novela O Outro, né, da trilha sonora nacional, mas mesmo assim acabou não emplacando. E musicalmente é um álbum que tem músicas boas, mas também tem outras não tão boas, mas nenhuma também posso te dizer que seja um disco dispensável de forma alguma. Então fica aqui em antepenúltimo lugar. O próximo, que talvez pode causar surpresa para muitos, é a estreia do Barão Vermelho. Barão Vermelho estreou em 1982, e essa estreia aqui tem músicas boas, tem Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que é uma música muito legal, tem Down in Me, que também é uma música bacana, mas assim, a estreia do Barão ainda demonstra assim, uma banda ainda crua, uma banda ainda buscando identidade, uma banda que viria ainda a crescer posteriormente. Então, esse primeiro álbum aqui fica nessa posição. Na sequência vem o Carnaval, de 1988. Esse álbum aqui começa a chegar aqui nos álbuns que eu gosto de todos do Barão Vermelho. Na verdade, o Barão Vermelho é só mesmo o Puro Êxtase que eu acho assim, um álbum bem fraco mesmo, né? Embora tenha duas músicas boas. Esse aqui, o Carnaval, ele é um álbum também legal, tem a música Pense Dance, que estourou, essa aqui realmente estourou bastante, e essa também foi trilha sonora, fez parte da trilha sonora da novela Vale Tudo, né, que foi uma novela que fez muito sucesso, e a música acabou também tendo um sucesso retumbante naquele período, né. Então acabou se destacando no meio desse álbum aqui, que é um dos destaques da discografia do Barão Vermelho. O próximo aqui, de 1994, é o Carne Crua, né? Essa capa aqui bem curiosa, bem interessante, e com músicas que não fizeram tanto sucesso em termos de hit, né? Em termos de ter estourado. A música mais conhecida desse álbum é a Meus Bons Amigos, mas é um disco bem linear, é um disco assim que você ouve da primeira à última sem pular música. Todas as músicas acabam tendo um destaque. Então, por isso, fica nessa posição. O próximo é o Barão Vermelho 2. Na minha opinião, é o segundo álbum do Barão. Aqui, embora tenha um dos maiores sucessos do Barão, né? Talvez o maior sucesso, ou se não for o maior, está ali entre os maiores, que é o Pro Dia Nascer Feliz. Aqui também ainda o Barão Vermelho não tinha chegado ao seu auge criativo. Né? O Cazuza era um grande letrista, mas eu confesso que eu tenho uma certa restrição. Sempre tive ao vocal do Cazuza. Eu gosto das letras dele, mas nunca achei ele um grande vocalista. Então isso explica também o fato de que os álbuns do Cazuza, já estou dando spoiler antes de chegar no final do vídeo, não estarão nos primeiros lugares, né? Porque eu tenho essa restrição a ele enquanto vocalista. Mas é um álbum, sim, que merece muito destaque e tem muitos fãs que colocam até como seu favorito. O próximo é o de 2004, o álbum de 2004, Barão Vermelho, auto-intitulado. Esse álbum aqui é muito legal, muito mesmo. Para mim é o último até então do Barão, porque eu desconsidero o de 2019, como eu já falei no início do vídeo. Esse álbum aqui também, embora não tenha tido grandes sucessos radiofônicos e estourados aí, eu considero esse um álbum que vale muito a pena. Quem não conhece, não deixe de conhecer, porque é um álbum subestimado na carreira do Barão. Agora, chegando aqui na fase final já do ranking, né? Tá chegando aqui nos últimos, esse aqui era o quinto, esse aqui é o quarto agora, o quarto lugar, o Declare Guerra, de 1986. Discão também. Tem um problema na produção dele, eu acho ele um pouco abafado, parece que o vocal do Frejá, é a estreia do Frejá como vocalista, depois da saída
conturbada do Cazuza em 1985, logo depois do sucesso deles no show do Rock in Rio. Aconteceu a separação, o Cazuza partiu para a carreira solo e o Frejá assumiu os vocais. E aqui tem a faixa título, Declare Guerra, que foi assim um destaque. Ela realmente é uma faixa muito boa. Enfim, é um discão, pena que tem esse problema de produção. Fica aqui em quarto lugar. Em terceiro, O Maior Abandonado. Esse disco aqui é um clássico do Barão. Discão aqui que começa já com a faixa Maior Abandonado, que de muito sucesso. A Bete Balanço, que encerra o álbum, também é uma música de muito destaque, né? E, enfim, é um disco que muita gente coloca como o preferido. E não há nada de errado em quem considerar dessa forma. O próximo é o Na Calada da Noite, de 1990. Segundo lugar, medalha de prata. Discão também. Tem aqui O Poeta Está Vivo, Tão Longe de Tudo, Política Voz, que abre o álbum. Para mim, essa aqui é a fase melhor do Barão, ali, início dos anos 90. E aqui o Barão estava afiado. O Frejá já tinha pegado o controle, já tinha pegado o seu tom de vocal. Enfim, melhor forma da banda aqui nesse momento. E para encerrar, o Top One, medalha de ouro. Para muitos pode ser surpreendente, mas para mim é o melhor. Supermercados da Vida, de 1992. Descasso, descasso, descasso. Pedra, Flor e Espinho, por exemplo, é a minha favorita desse álbum. Adoro essa música. A própria Supermercados da Vida é um destaque. Enfim, é um disco que merecia um melhor reconhecimento. Para muitos não é um clássico, mas para mim é. Então, surpreendendo aí, saindo um pouco do óbvio, né? Geralmente os rankings acabam sendo óbvios, né? Em alguns momentos. Esse eu acho que vai fugir um pouco do óbvio. Para mim, o melhor disco do Barão é esse. Gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando. Só tenho a agradecer pela excelente repercussão que todos os rankings estão tendo. São muitas, milhares de visualizações. Não tenho nem como agradecer. É vocês que continuam dando esse suporte para eu continuar fazendo esse trabalho aqui de mostrar as bandas. E lembrando, né, salientando que é a minha opinião, logicamente longe de querer ter a pretensão de ser o dono da verdade. E espero que vocês continuem aí, que na sequência, semana que vem, nas próximas semanas, vem novos rankings por aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.